Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou falar aqui mais uma vez sobre o imposto de renda sobre dividendos. O que me impressiona um pouco sobre isso é que não é interpretação. O imposto de renda sobre dividendos, a discussão tem que ser feita em cima de um resultado contábil matemático. Não é a interpretação, o resultado é contábil matemático. O imposto de renda distribuído já foi distribuído. O que me parece que existe é que a grande esmagadora maioria das pessoas não entendem de contabilidade. Difícil você encontrar, mesmo na área de profissionais. Profissionais que atuam em setores que dependem basicamente de contabilidade, por exemplo, gestor de fundos de investimentos, diretores financeiros, gerentes financeiros, enfim, uma infinidade de profissões que dependem basicamente da contabilidade. Eles são pessoas usuárias da contabilidade. O trabalho deles só pode ser desenvolvido através do número da contabilidade. Aliás, é preciso entender que não existe nenhuma empresa no mundo sem contabilidade. E não existe nenhum estudo sobre empresa que possa ser feito sem a contabilidade. E a contabilidade só serve para isso, para atender a empresa. Isso é que deve ser entendido, que pouca gente não entende. Então, esse problema de taxar os dividendos distribuídos é um problema de política populista, porque isso dá voto, taxar os dividendos. Na cabeça dessas pessoas que não entendem de nada, fica se imaginando que está se taxando os ricos, como se todo recebedor de dividendos fosse uma pessoa rica, e por isso deve ser taxada, tá certo? Eu vou provar aqui mais uma vez que isso, ao contrário, a taxação de imposto de renda sobre dividendo é ignorância contábil e o tiro pode sair pela culatra. É o título que eu estou apresentando aqui, tá certo? E vou fazer isso aí para a gente ver como isso acontece. Eu vou botar um exemplo muito simples. Eu só não boto desenho porque eu não sou bom de desenho. Mas esses exemplos são tão simples, são tão claros, que não há desenho que possa representar melhor. Olha, eu e Maria temos 100 mil e temos duas opções para investir. A primeira opção é investir 100 mil num título de renda de 10% ao ano. 10% ao ano. Tá? Se o fizermos, ao final de um ano teremos. O investimento foi 100 mil, o rendimento de 10% é 10 mil. O imposto de renda, eu estou colocando aqui 30%, que é um exemplo. 30%, 3 mil, o rendimento líquido é 7 mil. Investir nesse título. Rendeu, investimos nesse título, eu e Maria. O que nós fazemos? Pegamos esse dinheiro final e dividimos por 2, botamos no bolso de cada um e vamos comemorar. Tá certo? É engraçado. Como ninguém fala em taxar o rendimento líquido? Taxar o rendimento líquido seria uma coisa extraordinária. Agora, a distribuição dividida quer taxar, que já foi também, exatamente como esse rendimento aí, foi tributado. Vamos lá. E a segunda opção qual era? Investir numa empresa nossa, nós faríamos uma empresa, o nosso colocava os 100 mil como capital, e o lucro será de 10 mil no primeiro ano, ou seja, 10% ao ano. Fazemos a empresa, montamos a empresa, trabalhamos, chegamos lá ao final do ano, tem 10 mil de lucro antes do imposto de renda. O que é que o imposto de renda faz? Taxa em 30%, o lucro é 7 mil. Mesma coisa que o outro. Já foi taxado. Então poderíamos pegar esse dividendo, que é nosso, esse lucro líquido que é nosso, dividíamos novamente 3.500 para cada um e botaríamos no bolso e acabou a história. Não.
a confusão que se faz em relação a isso. Primeiro, de quem é esse lucro líquido? É da empresa. Vocês irão de dizer. E a quem pertence a empresa? A nós dois, eu e Maria, segundo o nosso exemplo. A nós que somos seus acionistas, nós somos acionistas dessa empresa, foi nós que investimos, foi nós que criamos essa empresa. Tá certo? Portanto, esse resultado que já foi tributado, olha aqui, ele foi tributado. Pode ser distribuído aos acionistas dessa empresa. Esses dividendos, aqui, esses dividendos já foram tributados ou não? Vocês viram lá que foram tributados? Claro que já. Se esse dividendo distribuído for tributado novamente, será o caso de bitributação. Ou simplesmente aumento da carga tributária desta empresa, por esta empresa. O engraçado de tudo isso, algum tempo atrás, numa entrevista do ministro Paulo Guedes na Globo Lixo News, eu ouvi e vi a entrevista. O Paulo foi brilhante nesse dia. Ninguém falava, só Paulo falava. Só Paulo falava. Ninguém nem sabia fazer pergunta. Dado o nível de Paulo Guedes e o nível dos jornalistas presentes, que é um nível muito baixo. Ele disse o seguinte, que se poderia reduzir a alíquota do imposto de renda das empresas, por exemplo, de 30% para 10%. Ele não disse esse número, que eu não vou me lembrar qual foi o número que ele disse, mas de 30% para 10%, e taxar os dividendos distribuídos em 20%. Ou seja, o que ele ia fazer? Ele está querendo taxar, reduzir a tributação da empresa. Com isso a empresa melhoraria, ficaria com mais lucro. E essa redução, ele taxaria o lucro distribuído, porque aí então não haveria aumento da carga tributária. Com isso a empresa seria beneficiada e os acionistas passariam a pagar imposto sobre renda e dividendos sem que houvesse aumento da carga tributária. Foi esta a proposta do Paulo. Proposta não, uma fala, ele estava falando, imaginando como poderia se fazer isso, para poder fazer com que os acionistas pagassem tributos, como se os acionistas não tivessem já pagos. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Primeiro porque a empresa pertence aos seus acionistas, como nós vimos. Criamos a empresa, nós dois, eu e Maria, né? E como o lucro é tributado e o lucro foi tributado pelo imposto de renda, está claro que o lucro distribuído já foi tributado. O resultado daqueles 7 mil que nós vimos já foi tributado. Então não é possível que não se perceba isso. Não é questão de interpretação, é questão de contábil matemática. E segundo, porque se reduzirmos a alíquota do imposto de renda para 10% para favorecer a empresa e onerarmos o lucro distribuído aos acionistas com a redução de 20%, para alcançarmos a justiça social, a tão falada justiça social, que a discussão sobre isso está sempre sobre esse ângulo, o tiro sairá pela culatra, ou seja, os acionistas pagarão menos imposto e o governo arrecadará menos imposto de renda. Olha só ao que pode chegar isso, não é? Você tem que fazer exercício, você tem que entender de contabilidade. Isso não é entender de contabilidade, isso é aritmética simples. Você faz isso. Vejamos como isso acontece usando o mesmo exemplo acima. Ó, o lucro líquido antes do imposto de renda, eu vou até baixar um pouco isso aqui, porque só esse meu método pode fazer isso, né? Eu posso, mesmo trabalhando aqui, eu posso fazer isso. Lucro líquido 10 mil, tá certo? Imposto de renda, na nova opção do Paulo Guedes, isso aqui, baixar o imposto de renda da empresa para 20%. Antes era 30%, por isso é 3 mil aqui. Baixou para 10%. Então agora ele tem 1.000. O lucro líquido a distribuir passa a ser 9. Aumentou muito o lucro líquido a distribuir.
ele vai lá e taxa o imposto de renda de 20%, que era a diferença entre 30 e 10. Ou seja, a redução foi de 20%. Essa redução ele vai lá, para não perder, para ficar igual, exatamente igual à carga tributária, 30%, ele tasca 20% em cima do lucro a distribuir agora. Só que o lucro a distribuir agora é 9. 9, quando ele faz isso, ele paga 1.800, o imposto de renda é de 1.800. Sobra quanto para ser distribuído? 7.200. Olha aqui o lado. Quando se cobrava 30% do imposto de renda sobre o lucro e distribuía sem pagar imposto de renda. Os dois acionistas levaram 7.000. Agora, desta vez, está levando 7.200. Portanto, o tiro saiu pela culatra. Os acionistas têm mais dinheiro, pagam menos imposto de renda e, consequentemente, o governo arrecada menos imposto de renda. Além, essa situação aí é uma situação extremamente cara para isso. Além do governo perder a arrecadação, teve todo esse problema. Isso vai de encontro à intenção de buscar investimento ou empresa que invista no Brasil. Muitas empresas queriam investir no Brasil se fossem investir e pensassem que aqui cobra imposto de renda sobre distribuição de dividendo. E eu tenho os mesmos objetivos que eu posso encontrar ali na Argentina, que não cobra. Eu vou para a Argentina. Ou então a empresa que está aqui dentro. Se a empresa está aqui dentro vai pagar imposto de renda sobre distribuição de dividendo, ela pode ir muito bem procurar um país que não cobre e, dentro dos mesmos objetivos, vai lá e muda para lá. Ou seja, é mais um tiro que sai pela culatra. Tá certo? Muito bem. Então o resumo, se nós vimos aqui, é o seguinte: lucro da empresa 10.000, imposto de renda do governo para beneficiar, com a proposta do Paulo Guedes, para uma proposta não, uma conversa do Paulo Guedes, uma conversa, um exemplo, uma menção, o que poderia ser feito. Ele o governo leva só 2.800. Só 2.800. Leva só 2.800. E antes ele levava 3. Agora o lucro distribuído é 7.200, se o acionista leva 7.200 e antes levava somente 7. Conclusão: o imposto de renda na alíquota para favorecer a empresa e taxar o lucro distribuído de maneira tal que não aumente a carga tributária é um tiro no pé do governo, como nós vimos. Os números estão aí, não é interpretação. Esses números que estão aí não estão deixando, não dá margem à interpretação. Esses números são reais. Esses números são matemáticos, contábil matemático. Não tem interpretação sobre isso. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Agora, meus amigos, olha só. Em vez de ficar insistindo na cobrança de dividendos, de imposto de renda sobre dividendos, que causa muito problema. Causa um problema ao governo, que arrecada menos, pode causar, como vimos aí, e também um problema em relação às empresas. As empresas vão querer sair do país, algumas, claro, outras que tiverem para decidir investimentos, se olhar e perceber isso, e perceber no outro país a mesma situação, porém não cobra dividendo, ele vai para outro país. Então qual o objetivo disso? O objetivo disso me parece que está em algo que eu chamo de política populista idiota. Porque se cobrar dividendo, o governo está cobrando dividendo sobre a distribuição de dividendo, está cobrando dividendo dos acionistas, dos ricos. Isso é idiotice, porque que não acontece isso. Não acontece, tá certo? Não é interpretação, os números estão aí, ó, 7.200 pela ideia do Paulo e 7.000 como é normalmente. Muito bem, eu quero agradecer a vocês e espero que isso realmente seja entendido claramente como eu penso a respeito do problema. E eu gostaria que vocês ficassem atenção, porque eu brevemente vou colocar um vídeo aí
é o meu vídeo. Não deixe de assistir o meu próximo vídeo e analisar minha proposta ganha-ganha. Melhora a estrutura financeira da empresa, aumenta o lucro dela, consequentemente aumenta o imposto de renda e finalmente aumenta o dividendo para os acionistas. Se tudo isso realmente acontecer dentro da proposta do governo, aumenta o trabalho, aumenta o crescimento da economia, tudo isso acontece se fizer isso aí, se fizer essa proposta que eu espero apresentar de uma maneira didática que todo mundo entenda. Porque a cobrança sobre o dividendo nem aumenta a arrecadação para o governo. Pode, ao contrário, como nós vimos, diminuir a arrecadação e pode afastar investimentos do país. Ok, muito obrigado e até a próxima. Não deve demorar muito tempo e esse vídeo, olha o título, vamos usar nossa criatividade, será colocado aí. Eu espero que vocês analisem a minha proposta e inclusive pode cooperar dando sugestões, criticando, dizendo onde está errado, onde está correto, que poderia ser acrescentado da proposta para melhorar. Ok? Que estão discutindo aí a reforma da tributação no Brasil e eu acho que é um bom momento de discutir essas coisas. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima. Tchau.